Olá, sétimos anos da Escola SESI Planalto, de outras escolas também que tiveram curiosidade de entrar aqui para assistir as minhas aulas, todos são muito bem-vindos, tá bom? Hoje eu vou dar uma aula especialmente voltada para os sétimos anos, com a temática de renascimento e diferença entre a arte medieval e a arte renascentista. Como que a gente pode compreender esse tipo de diferenças, né, de contextos do mundo através do mundo das artes. Então, galera, a primeira coisa que eu gostaria que vocês, né, analisassem é essa tela aqui. Essa tela é uma tela de uma iluminura medieval. Iluminura era um movimento artístico do período medieval, onde as temáticas elas eram totalmente voltadas para o mundo, né, existencial, ali o cotidiano da agricultura. A maioria das iluminuras medievais eles têm uma temática muito parecida, que são que representam um aspecto do cotidiano europeu durante a Idade Média. Só lembrando que esse cotidiano europeu era um cotidiano voltado para as atividades agrícolas, não existia, né, comércio no período medieval, da cultura medieval europeia. O comércio foi se tornando uma atividade econômica importante só na Baixa Idade Média. Então, aqui nós vemos, ó, uma pintura, né, iluminura do livro de orações As Muito Ricas Horas do Duque de Berry, representando os primeiros trabalhos agrícolas do ano, semeadura, lavra e outros, no mês de março. O castelo ao fundo é o de Lusignan, um dos preferidos do Duque de Berry. Então, nós vemos aqui um grande castelo medieval, né? Aqui nós temos uma lavoura. Esse calendário aqui é a representação das datas, de quando que as colheitas, a semeadura, tudo tinha que ser feito, né? Então, o que que acontece? A iluminura medieval, ela era uma arte mais simples, vou compartilhar aqui a outra tela com vocês, e era uma arte voltada sempre para essa questão do cotidiano, né? Das atividades religiosas. Aqui nós estamos vendo um juramento de fidelidade germânico, né? Juramento de comitatus, de comitatus entre o sucerano e o vassalo. Tem até no meio aqui uma pessoa escrevendo esse juramento de fidelidade. Nós vemos que é uma arte bem simples, né? Bem assim, diferente dessa, por exemplo, que eu vou compartilhar com vocês, que é uma arte da tradição renascentista. Essa arte aqui, eu gosto muito dela, por quê? Porque ela resume muito bem a tradição renascentista artística, né? O Renascimento é um movimento artístico que ele diz muito sobre o contexto da Baixa Idade Média, que era ressurgimento do comércio, essa tentativa desses artistas, principalmente das cidades-estados italianas, de resgatar a cultura clássica, de resgatar a cultura grega e romana. Então, nós vemos aqui uma das características, por exemplo, do humanismo. Eu coloquei essa linha cinza aqui, ó, essa linha cinza, ela não existe na pintura, nessa pintura do Michelangelo, a criação. Só que ela nos mostra que aqui, ó, a razão, o criador e o homem, né, a criatura, a razão da criação, eles estão no mesmo patamar, né? Então, o raciocínio, o homem, os sentimentos humanos, toda essa questão do individualismo do homem está presente aqui nessa obra, porque o criador e a criatura estão no mesmo patamar, né? Aqui a gente vê a estética grega e romana, a estética clássica, através dessa valorização da beleza do corpo humano, da valorização do corpo humano perfeito. Todas essas características nos remontam a essa tentativa de resgatar a cultura clássica, né? Nós vimos aqui também uma inovação muito grande no mundo das pinturas, que é o uso do 3D, né, da tridimensionalidade na pintura, muito diferente da iluminura medieval, né, gente? Então, nós estamos vendo aqui essa característica primordial, que é a valorização aqui, ó, do homem, né, no mesmo patamar que o criador, diferente, por exemplo, da ideia teocêntrica medieval, né? E aqui, ó, todos esses valores, eles remontam à antiguidade clássica. Essa tentativa de valorização da cultura grega e romana, né? Da cultura clássica, considerada como uma cultura que ela era mãe da ciência, né? Mãe da razão, do raciocínio.
Vamos lembrar que filosofia surge lá na Grécia, nas cidades-estados da Grécia Antiga, tá? Então, eu vou compartilhar uma nova tela aqui para vocês, para falar sobre, essa aqui eu gosto muito para fazer uma comparação entre os valores medievais e os valores renascentistas, tá? Aqui nós temos valores medievais. O tempo pertence a Deus. É pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo em que o dinheiro esteve emprestado. Eu falei muito para vocês sobre isso aqui na sala de aula, né? Que as atividades comerciais elas eram consideradas pecado pela Igreja Cristã Católica medieval. Existia até um pecado para isso, o nome era usura, que era você fazer comércio e cobrar. Vamos lembrar que a economia medieval ela era de subsistência, era uma economia onde se trocava o excedente, não se vendia o excedente. A fé é mais importante que a razão. Valoriza-se o coletivismo, as pessoas consideram-se membros da cristandade. Deus está no centro das atenções, teocentrismo, o corpo é fonte de pecado. Valores renascentistas, que é esses que estão surgindo na Baixa Idade Média com a mudança do contexto, principalmente por causa das atividades comerciais que voltaram a se tornar importantes na Europa Ocidental. O tempo pertence ao homem e este deve usá-lo em benefício próprio. Razão e fé são importantes, quer dizer que uma não descarta a outra, mas a razão ela também tem tanta importância quanto a fé. Valorizam-se o individualismo, a arte, o talento de cada um. O homem está no centro das atenções, antropocentrismo. Tá vendo? Tem essa ideia de teocentrismo, Deus está no centro das atenções, aqui o homem está no centro das atenções. Eu arriscaria dizer que eles estão no mesmo patamar aqui, tá, gente? O corpo é fonte de beleza e de prazer. Então, galera, só dando a última deixa aqui para vocês sobre essa questão do tempo, né? De como que muda toda a ideologia através desse ressurgimento do comércio e até mesmo a ideia de tempo, ela é uma ideia que ela muda, né? O tempo para o homem medieval era o tempo da natureza. O tempo de contemplar, o homem medieval ele acordava quando o sol nascia, dormia quando o sol se punha. O tempo renascentista já é diferente, né? O relógio se tornou importante nesse período por causa das atividades comerciais. Perder tempo era perder dinheiro. Então o relógio se populariza, tanto o relógio de bolso quanto o relógio no centro das cidades. É claro que não era cada um tinha um relógio, não existia nem tecnologia e nem condições tecnológicas para isso, mas o relógio se tornou importante. O tempo da natureza, ele aos poucos ele foi sendo superado pelo tempo das atividades econômicas, ou o tempo do comércio, tá? Eu queria muito compartilhar essa tela aqui com vocês, só que infelizmente agora deixa eu ver se eu consigo a iluminura. Não consegui, mas não tem problema, tá, gente? É só vocês lembrarem que o tempo da natureza é o tempo medieval. O tempo do relógio é o tempo renascentista, certo? Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Espero que vocês tenham absorvido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no canal, perguntar, ou no Instagram, @professora Lorena, ou pelo e-mail atividadeslorena@gmail.com. Beijos.